Bom dia. Nessa aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a focalização, as partes do microscópio e alguns tipos de microscópio, para que a gente entenda um pouco esse aparelho tão importante no ensino da histologia, da patologia, da microbiologia. Bom, antes de mais nada, a histologia é a parte das ciências morfológicas que estuda como que as células se agrupam em conjunto para formar tecidos que irão, por sua vez, se relacionar e constituir os órgãos. Podemos observar que esse grupo de células, nessa região aqui, com características próprias, estão agrupadas, formando o que nós chamamos de tecido. Enquanto que esse outro grupo aqui já tem outro tipo de característica e vão, consequentemente, formar um outro tecido. É isso que a histologia, de certa forma, estuda. Se nós pensarmos nessa árvore como algo isolado, nós vamos visualizar, né, que essa árvore sozinha tem poucas funções. No entanto, se essa mesma árvore fizer parte de um conjunto de árvores, suas funções para o ambiente, para o ser humano e etc., podem ser muito maiores. Né? Então, nesse contexto, uma árvore isolada seria o equivalente a uma célula isolada, tendo uma função muito limitada, e enquanto ela, num conjunto de células que nós chamamos de tecido, teriam várias funções mais amplas e importantes no que diz respeito ao funcionamento dos órgãos e sistemas. Ainda, nesse raciocínio do conjunto de árvores, né, eu posso retirar a madeira dessas árvores para fazer uma série de coisas, como, por exemplo, papéis, móveis e etc. Aplicações as mais diversas possíveis com base nesse conjunto de árvores. Se eu tiver uma árvore sozinha, praticamente a função dela vai ser dar sombra e talvez uma ou outra fruta, né, que essa árvore possa produzir. Quando pensamos no corpo humano, a coisa não é diferente. Nós temos vários níveis estruturais no corpo humano, né? Que vai desde o nível molecular, em que nós vemos moléculas como aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidratos, etc., realizando funções importantes na célula, como é, um nível celular, em que você vai ver a célula já formada por essas moléculas, né? E cheia de organelas, etc., realizando suas funções próprias. Depois, essas células se juntando, formando os tecidos, e os tecidos se juntando e formando os órgãos. E estes, por sua vez, formando os sistemas, né, que, juntando todos esses sistemas, nós teremos o organismo. Bom, quando nós pensamos no estudo da histologia, né, nós temos uma diferença com relação ao estudo, por exemplo, da anatomia. Por quê? Porque quando nós estudamos a anatomia, nós temos acesso à peça anatômica. Nós conseguimos pegar a peça, mudar a posição da peça, visualizar essa peça em 3 dimensões. Quando nós trabalhamos com a histologia, isso não é possível. Então, nós vamos fazer cortes finos do material e observar isso, transformando algo que é de 3 dimensões para apenas 2 dimensões, o que faz com que seja necessário maior acurácia e maior observação da pessoa que está estudando esses tipos de tecido. Então, nesse desenho aqui, nós podemos comparar o fígado na sua forma anatômica, onde nós conseguimos ver os lobos, onde nós conseguimos ver estruturas como vasos, ductos, etc., e o fígado num desenho esquemático do que seria a sua histologia, onde nós vamos ver várias células, que aqui são chamadas de hepatócito, e além de células que vão formar os vasos sanguíneos capilares, células que vão formar os ductos, e assim sucessivamente, né, na histologia. Então, olha a diferença dessa imagem para a próxima. Isso aqui é o fígado num corte, né, histológico. Então, aqui no centro nós temos uma veia, aqui nós temos vários vasos
capilares, essas substâncias mais clarinhas aqui, e esse rosinha mais forte, um pouquinho mais forte, são as células hepáticas, os hepatócitos, né? E quando a gente olha ele com maior detalhes, né, a importância da gente ver ele na histologia, é que a gente vai poder, então, conhecer como ele é normal, né, e visualizar quando ele se modifica. E após uma doença, por exemplo, num processo inflamatório, num processo fibrótico, né, numa cirrose, etc. Então, observem que a cada imagem dessa aqui, esse fígado está um pouco diferente, né? E essas diferenças, vocês vão aprender com o tempo, né, nos permite saber se está acontecendo, no caso de uma biópsia, né, um processo cirrótico, se é um processo inflamatório, se é um processo degenerativo, certo, desse fígado. Da mesma forma que com o fígado, que nós exemplificamos, isso serve para todos os órgãos, né? Então, os métodos e técnicas para o estudo, tanto da histologia como da célula, só foi possível depois da invenção do microscópio, né? Antes não se conhecia as células, não se tinha noção disso, e só com o advento do microscópio, que foi atribuído aí a Robert Hooke e Antoine Levonchek, né? Esse microscópio, então, com esse microscópio, começou a se identificar, né, as células e, consequentemente, depois os tecidos, certo? Então, essa foto mostra, né, um microscópio óptico comum, que nós vamos reconhecer as seguintes partes: uma base de sustentação, aonde se encontra a fonte luminosa, um braço, por onde nós podemos carregar o microscópio, e também aonde estão fixadas todas as partes móveis do microscópio. Desse braço sai o parafuso macrométrico e o parafuso micrométrico, normalmente um dentro do outro, mas em alguns modelos eles podem ser separados. Sai uma platina ou mesa, que é onde nós vamos colocar a lâmina a ser observada. Em cima dessa mesa tem umas presilhas de fixação da lâmina, para que essa lâmina fique presa no local. Embaixo dessa platina nós temos um condensador, que tem por finalidade condensar os raios luminosos produzidos por essa lâmpada que fica na base, permitindo a melhor iluminação do material a ser observado. Esse condensador ele é móvel, podendo ser abaixado ou levantado dependendo da necessidade. Isso porque algumas lâminas trazem um material um pouco mais fino, precisa de pouca luz para ser observado. E algumas trazem um material um pouco mais espesso, e aí precisa de mais luz para conseguir observar o material. Por isso, esse condensador é móvel, permitindo assim, né, você iluminar mais ou menos o material. Bom, ainda do braço, né, sai esse canhão, que tem uma lente que vai fazer com que a imagem observada seja dividida para as duas oculares. Então, essas são as lentes oculares, aonde nós vamos colocar os olhos para observar o material. Observe que há um mecanismo de regulação das oculares para que você possa fazer um ajuste caso você tenha uma diferença de visão entre um olho e o outro, né? E você esteja observando o material sem os seus óculos. Tá? Caso vocês estejam observando o material com o óculos, que já está corrigindo sua visão, não há necessidade de fazer esse ajuste. Mas se estiver olhando seu óculos, temos como o microscópio compensa isso, fazendo com que você consiga enxergar de maneira igual com os dois olhos.
Bom, embaixo do canhão sai o revólver. No revólver estão fixadas as objetivas. As objetivas normalmente em número de 4, mas podem ser em número de 5 em alguns microscópios. São de tamanhos diferentes, com amplitudes diferentes e capacidade de aumento diferente. A de menor aumento é a de 4 vezes, depois nós temos uma de 10 vezes, outra de 40 vezes e uma última de 100 vezes. Basicamente, todos os microscópios vêm com essas 4 objetivas. Em alguns microscópios, nós temos uma intermediária de 25 vezes, então ficaria intermediária entre a de 10 e a de 40, certo? Bom, se você estiver olhando com a objetiva de 4 vezes, e como nossas oculares normalmente são de 10 vezes, você então estaria aumentando o seu material em 40 vezes. Se você estiver usando a de 100 vezes 10 ocular, você estaria aumentando 1000 vezes. Então, de maneira geral, os microscópios conseguem aumentar o material a ser visualizado entre 40 e 1000 vezes. Isso no microscópio óptico comum, certo? Bom, abaixo aqui da platina, vale ressaltar que nós temos 2 parafusos que não estão nomeados aqui, mas que formam um conjunto que nós chamamos de chariot. Esse chariot, então, permite que você movimente a platina, de modo que a lâmina vai andar para frente e para trás ou para a direita e a esquerda, da maneira que você precisar, permitindo que você caminhe pela lâmina, observando o seu material por completo e achando, assim, os locais de maior interesse de observação, certo? Além disso, todo microscópio tem também digamos assim, um potenciômetro que ajuda a regular a intensidade da luz. Então, ele pode ser nele mesmo o botão de liga e desliga, e depois você vai aumentando a intensidade da luz, ou você pode ter um botão de liga e desliga separado, e esse potenciômetro aumentando ou diminuindo a intensidade de luz, certo? Também ajuda aí a você melhorar a sua capacidade de focalização, ok? Então essas são as principais partes de um microscópio. Vale ressaltar que aqui no canhão, né, há uma possibilidade de movimento das objetivas, certo? Que faz o que nós chamamos de ajuste da dioptria óptica, ou seja, a distância, na verdade, não é o ajuste da dioptria óptica, é o ajuste da distância interpupilar, desculpem aí. O que acontece? A distância entre as pupilas são diferentes de um observador para o outro. Então, essa mobilidade do canhão permite, então, que você ajuste a distância das oculares para se ajustar ao seu rosto, tá? O ajuste da dioptria óptica que eu estava falando é exatamente esse ajuste de você conseguir regular diferentes graus de visualização de um olho para o outro, que é feito, então, por essa ferramentinha que existe na ocular, certo? Então, você foca com o olho que não tem o ajuste, enxerga bem, fecha esse olho e, com o outro olho aberto, você faz o ajuste até que a imagem fique perfeita. Aí, você, daí para frente, vai enxergar com os 2 olhos abertos, ok? Bom, então como nós podemos proceder para focalizar um microscópio óptico, né? Então, o que a gente deve fazer primeiro? Primeira coisa, colocar o revólver na objetiva de 4 vezes. Então, direcionada para a lâmina, nós vamos colocar a objetiva de 4 vezes. Por quê? Como essa objetiva é a menor de todas, mesmo que você suba a platina até o seu máximo, você não vai encostar na objetiva,
não correndo assim o risco de quebrar a lâmina ou de estragar a objetiva, certo? Uma vez colocado, então, na objetiva de menor aumento, a de 4 vezes, nós agora vamos colocar a lâmina na platina, sempre com a lamínula voltada para cima. O que é a lamínula? A lamínula é uma fina lâmina de vidro que é colada por cima da lâmina, certo? Na maioria das observações, nós vamos ter uma lâmina de vidro maior, com o material por cima, e uma lamínula colada por sobre ela. Em alguns casos, não temos a lamínula. O material está como que esfregado sobre a lâmina, e aí não tem lamínula por cima da lâmina. Aí você vai colocar o lado do material para cima. Mas se tem lâmina e lamínula, a lamínula sempre fica para cima, porque senão você não vai conseguir visualizar o material em todos os aumentos. Bom, uma vez colocada a lâmina na platina, você tem que ter o cuidado de visualizar se a presilha, o grampo, prendeu, encaixou direitinho a lâmina e ela ficou presa nessa presilha, para que quando você mexa com o charriot, a lâmina se movimente de maneira adequada. Coloquei a lâmina na platina, agora eu ligo o microscópio. Então eu vou lá no botão do power, on off, aperto o on, a luz liga. Se a luz estiver muito fraquinha ou não acender, você vai lá no potenciômetro e vai aumentando a intensidade da luz até que a luz apareça, certo? Bom, acendeu a luz está chegando no material. Você agora vai com o charriot posicionar a lâmina para que o feixe luminoso atravesse o material que você quer observar. Porque muitas vezes, quando você põe a lâmina, a luz está passando totalmente fora do que você quer ver. Então você tem que mexer com a mesa, e aí para fazer isso você usa o charriot, e aí a lâmina vai se posicionar de modo a que o feixe luminoso atravesse o material, para que você consiga enxergar isso, certo? Fez isso, aí agora você acomoda os seus olhos nas oculares, certo? E com o parafuso macrométrico, você vai procurar enxergar o material. Normalmente, quando você olha, você já vê um fundo colorido, que pode ser rosa, pode ser azul, pode ser verde, dependendo do corante que está sendo utilizado, certo? Mas está totalmente turvo, totalmente desfocado. Então você vai mexendo no macrométrico até que você encontre o material. Eu, particularmente, gosto de, quando vou fazer isso, coloco o macrométrico, mexo no macrométrico, subindo a mesa ao máximo, e aí vou descendo devagarzinho até aparecer a imagem. Quando a imagem aparecer, eu tiro a mão do macrométrico e agora, que eu já achei o foco, eu vou melhorar a qualidade da imagem. Fazendo o quê? Usando o parafuso micrométrico. Esse parafuso micrométrico, que normalmente está dentro do macrométrico, fica um grande por fora e um pequenininho por dentro, eu vou mexendo ele até que o foco fique perfeito. Achei a imagem. Ficou nítido, limpa a imagem. Agora, com o charriot, eu vou passear pela lâmina, tendo um panorama geral do que existe naquela lâmina. Então eu vou ver se tem uma cavidade, se tem uma borda escura ou clara e assim sucessivamente. Nesse passeio, eu já vou me inteirando de que eu gostaria de visualizar com mais detalhes. Aí o que eu faço? Coloco no centro do campo luminoso aquilo que eu quero ver com maior aumento. Aí eu vou e passo para a próxima etapa. Rodo o revólver, coloco a objetiva de 10 vezes. Ao fazer isso,
minha imagem vai ficar embaçada novamente, vai ficar turva. O que eu faço? Não mexo mais no macrométrico, eu mexo no micrométrico. Uma, duas voltas para frente ou uma ou duas voltas para trás. Ele deve chegar na imagem nítida novamente, só que agora com maior aumento, certo? Então, sempre que eu mudar de objetiva, a imagem deve ficar turva. Em alguns casos fica mais, em outros casos ficam menos, etc. Mas sempre a gente vai fazer esse novo ajuste usando apenas o micrométrico. Não devemos usar o macrométrico. Por que não? Porque o macrométrico ele levanta e baixa muito a mesa. Então ele pode ou tirar totalmente do foco, e aí você tem que voltar tudo para o início novamente, ou ele pode quebrar a lâmina, porque a objetiva, por ser maior, ela pode encostar na lâmina e quebrar, e você perder aquele material, certo? Então a gente nunca usa o macrométrico. Ah, professor, mas eu rodei 4 vezes para um lado, não achei nada. Voltei 8 vezes para o outro lado, não achei nada. O que eu faço? Volta para o objetivo de 4, foca novamente, começa tudo outra vez, certo? É a melhor maneira de você se ajustar. Bom, aí você olhou com o objetivo de 10 vezes, passeou na lâmina, viu aquelas estruturas que você já tinha interesse de observar, mas você queria ver com mais detalhes ainda. Aí você pode passar então agora para a objetiva de 40 vezes. Como? Roda o revólver, posiciona a objetiva de 40 vezes em direção ao feixe luminoso. Certo? Novamente vai ficar turvo. Você vai com o micrométrico para um lado ou para o outro, achar o novo foco. Tá? Se você rodar para um lado, rodar para o outro e não achar, provavelmente a sua lâmina está com a lamínula para baixo. Às vezes a gente olha a etiqueta que diz o que é a lâmina e não percebe a lamínula. Aí coloca a etiqueta para cima, mas às vezes quem colou a etiqueta colocou a etiqueta do lado errado. Aí você está olhando de cabeça para baixo e aí nunca vai dar foco com a objetiva de 40. Até com a de 10 dá para ver, com a lamínula para baixo. Mas quando joga de 40 já não enxerga mais nada, certo? Você quebra a lâmina e não acha. Por isso, então você rodou 2, 3 voltas para frente, 2, 3 voltas para trás, não deu, dá uma olhada, a lamínula não está para baixo? Não, então eu perdi o foco mesmo, volta para o começo, certo? Então, professor, mas eu queria, além da objetiva de 40, eu queria olhar na de 100 também. A objetiva de 100, ela aumenta muito, né? Sai de um aumento de 400 vezes para um aumento de 1000 vezes, certo? Isso faz com que você perda a noção de conjunto. Então, ela é mais utilizada quando nós queremos estudar células e não tecidos. Então, quando eu quero ver uma célula isolada, eu uso a de 100. Nas preparações histológicas e patológicas, ou histopatológicas, a gente normalmente usa só até a de 40. Mas, por exemplo, quando a gente vai ver células sanguíneas, quando a gente vai ver bactérias, né, fungos, certo? Aí a gente usa a objetiva de 100, tá? Mas, se quiser observar com o objetivo de 100, há necessidade de colocarmos sobre a lâmina um óleo, chamado óleo de imersão. Por que óleo de imersão? Porque essa lâmina, essa objetiva, ela por ser muito grande, ela encosta na lamínula. Então, se eu não colocar o óleo, ela vai ficar se arranhando na lamínula e daqui a pouco a sua objetiva não presta mais, de tanto que ela se arranhou. Então o óleo protege a lâmina de se arranhar ao encostar na lâmina. Bom, além disso, esse óleo ajuda o condensador a concentrar ainda mais o feixe luminoso, melhorando a iluminação do material.
vocês vão perceber que quanto maior a objetiva, mais luz eu preciso. Então, na objetiva de 100, isso não é diferente, e esse óleo vai ajudar a iluminar mais o material e a imagem ficar mais nítida. Muitas vezes o aluno fala assim, professor, eu consegui ver na objetiva de 100, sem colocar o óleo. Dá para ver, mas não fica tão bonita a imagem. Parece que tem um embaçamento, alguma coisa está faltando. Você coloca o óleo, parece que limpa assim a imagem, fica a coisa mais linda, certo? Então, a gente sempre, quando for usar o objetivo de 100, vai colocar o óleo. Lá no laboratório, eu deixo o óleo escondido, para que vocês não usem de maneira inadvertida o óleo. Por quê? Porque se eu usar o óleo e não limpar o microscópio logo depois, esse óleo resseca e estraga o objetivo. E aí, quando outra pessoa vier usar, o trabalho de limpar o microscópio é muito mais difícil do que se for limpado na hora que utilizou. Então, como a gente não sabe quem usa, quem não usa, então eu não deixo para ninguém usar, não deixo disponível para ninguém usar. E aí, no dia que fala, não, hoje nós vamos usar imersão, aí eu sei que todos os microscópios vão se sujar e a gente faz uma limpeza geral no final da aula de todos os microscópios. Ok? Tá. Bom, terminei. Foquei meu material, olhei o que eu queria olhar, agora eu quero desligar o microscópio, certo? Aí você vai lá, desliga a luz, baixa o potenciômetro para que a luz fique no mínimo, ok? E tira a lâmina da mesa. Sempre lembrando que antes de tirar a lâmina, volta o revólver para o objetivo de 4 vezes. Então vamos repetir o processo. Vou desligar o microscópio. Objetivo de 4 vezes, primeira coisa, para não esquecê-la. Pôs na de 4. Desligou o microscópio, retirou a lâmina. Não há necessidade de baixar a platina. Tá? Caso você esteja olhando mais de uma lâmina, você olhou a primeira lâmina, quer trocar para a segunda lâmina, o que você faz? Volta para o objetivo de 4, tira a lâmina, coloca do lado, pega a nova lâmina e coloca na platina. Não há necessidade de baixar a lâmina, a mesa. Se você não baixar a mesa, o que vai acontecer? Você já vai estar com o material praticamente focado. Um pequeno ajuste já vai dar a focalização. Você ganha tempo, não tem que começar do zero. Ok? Então, esses são os procedimentos para fazermos a focalização de um material. Certo? Eu vou parar aqui a primeira parte da nossa aula e depois eu vou mandar uma segunda parte dessa aula com outros tipos de microscópio e também descrevendo como que a gente prepara a lâmina para a histologia, certo? Para que não fique um vídeo muito grande, fique muito tempo vocês para assistir um único vídeo, ok? Então eu vou partir ele em 2 partes. Então essa vai ser a primeira parte e depois eu envio uma segunda parte, né, para vocês estarem vendo o restante dessa aula. Obrigado, até o próximo vídeo.